Alô, gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e aqui estamos na primeira semana de maio, né? Nós queremos dar para você uma retrospectiva das coisas que aconteceram esta semana passada. Vamos lá? Ok, na segunda-feira, depois de bons relatórios da economia, e o S&P 500 e o Nasdaq fecharam em recorde de alta, marcando seu terceiro recorde desde a última terça-feira, que quase um dia sim, um dia não, um dia sim, já está batendo outro recorde de alta. Incrível isso. Quanto tempo para quanto tempo vai continuar essa subida? Metade das empresas do S&P 500 já tem prestado relatório para o primeiro trimestre e quase 80% destas empresas relataram resultados que superaram as expectativas, e até essa superação das expectativas é mais alto do que a esperada. Assim, a média nos últimos 3 anos de subida, essa subida continuada é de 71%. Agora, no final desse ano passado, né, 2018, parecia que agora essa aceleração, esse crescimento da economia norte-americana teria realmente parado e estava agora é o início do fim, né? Mas parece que está subindo, né? Analistas acreditavam que lucros norte-americanos cairiam no primeiro trimestre, mas estavam predizindo o início do fim desse mercado de touro interminável, mas ao invés disso parece que os lucros agora estão subindo por volta de 3% no trimestre. Os ganhos do S&P 500 não têm caído ano a ano em qualquer trimestre desde os meados de 2016, quer dizer que a aceleração está continuando, o crescimento está continuando, né? O S&P 500 e o Nasdaq recuaram na terça-feira, reagindo a notícias que Alphabet, que é parente de Google, sofreu uma perda. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E também umas más notícias da Apple. Quarta-feira, mas a Apple subiu. Incrível isso, más notícias da Apple, mas a Apple subiu. Realmente foram boas notícias de Google, mas baixou. É coisa. Quarta-feira também fechou mais baixo, depois que a Reserva Federal disse que não abaixará as taxas de juros. Você tem que pagar o mesmo tanto para emprestar dinheiro, né? Dinheiro não vai ficar mais caro, não vai ficar mais barato, mas vai ficar igual, né? E o mercado baixou. Né? Porém, o presidente da Reserva Federal Regional em Chicago disse que uma redução seria possível caso persistisse a desaceleração da economia dos Estados Unidos. Parece que ele ainda não tinha ouvido, né? Eles estão operando em dados econômicos do último trimestre, né? Por isso que ele está saindo com essa notícia que é possível que tenhamos que baixar as taxas de juros. Mas agora, para quê? Para que baixar, né? Talvez sim, talvez não, né? Sua preocupação principal é sobre a inflação, que persistentemente é fraca, né? Mas ele diz, talvez sim, talvez não, depende, mas essa incerteza o que faz? Produz volatilidade. Volatilidade é o que? Simplesmente é o movimento do mercado, e o movimento faz isso, faz o que? Pra gente, né? Nós que praticamos o trading tipo day trading, né? O swing trading, que movimento dá oportunidade que podemos aproveitar para vermos lucros. Então, agradeço. Na quinta, índices continuaram a queda da quarta-feira, mas subiram em uma ampla recuperação na sexta-feira, reagindo às medidas de emprego, subindo em abril e apontando para um maior crescimento da economia doméstica. Outra vez, analistas estavam dizendo, é o início do fim, o céu está caindo, né? Mas não, os dados realmente econômicos têm, vamos falar um pouco mais sobre isso. O Nasdaq também atingiu outro recorde de alta na sexta-feira. Índices dos Estados somando tudo, né? Os baixos e altos dessa semana encerraram a semana misturados. Dow até baixou 0,1%, que não é muito, né? S&P 500 subiu 0,2%, também as Nasdaq. Nasdaq e S&P 500 subiram 0,2%. Então, quase lateral. Baixou, subiu, baixou, subiu outra vez.
A atividade global de fábricas se recuperou um pouco em abril, mas ainda parecia lenta, né? Devido à fraca demanda, preocupações sobre essa onda crescente de protecionismo comercial que estamos vendo no mundo todo. Mercados europeus encerraram misturados. A Alemanha subiu 0,8%, a Espanha baixou 1%, quase que lateral. Esses foram o maior ganhador e perdedor. Então é 1% mais ou menos para cima ou para baixo, não é pouca coisa, lateral, quase. Por sua vez, mercados da América Latina e Canadá, todos mais baixos. A Bovespa perdeu o menor, tanto caindo somente 0,17%. A Colômbia baixou 2,8%, mas, gente, Argentina, o que está acontecendo aí? Na Argentina, sindicatos trabalhistas realizaram uma greve nacional contra o programa de austeridade fiscal proposto pelo presidente e bloquearam as ruas da capital, paralisando o tráfego no centro da cidade. Chato quando isso acontece, né? Vai fazer passeata, vai fazer protesto, fazer manifestação, então tudo bem, faça no parque aí, permita que o tráfego continue. Gente, chato isso, eu fico preso no trânsito aí. A bolsa da Argentina caiu quase 8% na semana. Ajeita as coisas aí, gente. Tomara que... com essa baixada, eu acho que na semana que vem, minha opinião, vai recuperar pelo menos uma parte, né? Mercados asiáticos encerraram a semana misturados. Hong Kong subiu 1,6%, enquanto a Indonésia baixou 1,3%. Então não foi muito, mas também não foi pouco, né? Mercados mais normais na Ásia, né? Então, Facebook está preparando o lançamento de um sistema de pagamentos baseado em criptografia, né? Que, pessoas estão pagando. Eu acho que a primeira compra por Bitcoin foi uma compra de uma pizza. Né? O cara ligou para... pizza, aí, delivery, você entrega, diz que pizza, né? O cara entregou pizza, ele pagou. Eu posso pagar em Bitcoin? Parece que sim, eu acho que sim, né? O tanto que ele pagou, especialmente no alto de Bitcoin, de $20 mil cada moedinha, né? Ele pagou tipo o equivalente de $10 milhões por uma pizza e comeu. Né? Agora é um pouco mais, mas ainda assim, né? Então, quando é que esses pagamentos virtuais, pagamentos por criptomoeda vão chegar a ser o uso normal, né? Você pode ir ao supermercado e pagar em Bitcoin, é difícil, né? Mas agora o Facebook está tentando normalizar esses pagamentos. Vai ser uma grande... esse cara, Jeff Bezos, não, Mark Zuckerberg, ele está pensando no futuro, né? Novo imperador. Seus usuários de Facebook poderiam efetuar pagamentos através de moedas digitais. Já notou quantos sites, quantas coisas na internet, você entra no site e você pode entrar por seu login Facebook, né? Ele não está fazendo só Facebook, chato com, né, ou só conversa e compartilhar de foto e tal com amigos. Não, ele está usando isso como plataforma, como base de entrar em muitos outros mercados. Esperta esse cara, né? Você pode enviar valores uns aos outros, né? Fazer compras tanto na Facebook quanto em outros lugares na internet. Imperador japonês está abdicando no fim fim de uma época, né? Era assim, Japão era época ou assim império de comércio e tal, especialmente sendo uma ilha assim com portos, assim eles enviaram produtos para o mundo todo, grande coisa de comércio. Mas os novos imperadores, Jeff Bezos da Amazon, Elon Musk da Tesla e SpaceX, e também Mark Zuckerberg da Facebook, tem outros também, se esforçam para conquistar participação de mercado. É igual época de colonização, quando a Espanha, Portugal, né, e Inglaterra, a Holanda também se espalharam pelo mundo, assim, pegando território. Para quê?
Comércio, e agora é online. Bitcoin ganhou esta semana 5,4% para 5.671 dólares, né? Então subindo esse Bitcoin, pensando que Bitcoin era morto, mas agora está crescendo outra vez. Na última quinta-feira, o índice do dólar americano atingiu seu nível mais alto desde maio de 2017. Dados econômicos crescentes apontam que a economia dos Estados Unidos é saudável e forte. Então, claro que metais preciosos, com o aumento do dólar, metais preciosos baixaram, né? Pessoas estão fugindo para o dólar agora que está forte. Crescimento em vagas de emprego nos Estados Unidos subiu em abril, enquanto a taxa de desemprego caiu 3,8% para o nível mais baixo de 49 anos, né? Total de folhas de pagamento subiu 42% acima do estimado originalmente subiu, mas tinha aquele análise, o estimado, o número que eles pensam, os analistas pensaram que ia chegar, subiu 42% acima. Você acha que a economia dos Estados Unidos está desacelerando? Eu acho que não. Né? A taxa norte-americana de desemprego de mulheres chega ao nível mais baixo de 1953. Taxa de desemprego para latino-americanos mergulhou para seu nível mais baixo já registrado desde que os dados sobre latinos começaram a ser analisados em 1973, quer dizer, 45 anos, né? 45, 46 anos. Os Estados Unidos relatou uma taxa de crescimento econômico de 3,2% somente no primeiro trimestre de 2019. Depois daquela último trimestre de 2018, que foi horrível, né? Juntamente com inflação moderada, os gastos... todo analista estava dizendo que não, é o início do fim. Não é não. Os gastos do consumidor dos Estados Unidos em março aumentaram pelo maior incremento em mais de 9 anos e meio. Foi simplesmente uma pausa, eu acho que está continuando aqui para cima. No entanto, uma medida fundamental de inflação registrou seu menor ganho anual em 14 meses. Com notícias assim, probabilidade que a Reserva Federal não alterará as taxas de juros, pelo menos para baixo, né? Isso que eles disseram no início de 2019, não vamos aumentar para cima, não. E agora está dizendo que não vamos aumentar, não vamos baixar, não, né? Apesar dos pedidos renovados do presidente Trump por menores taxas de juros, né? Ele está querendo não, acelere mais a economia. Mas a Reserva disse, não vamos baixar não. Mas a Reserva, na quarta-feira, deixou inalterado sua principal taxa de referência. A economia já está crescendo bem. Logo, a preocupação poderia ser superaquecimento, entendeu? A Reserva não quer pisar errado aqui. Então, o presidente, mesmo que não ganhou, não teve seu resultado desejado de taxa mais baixo, ganhou, né? A economia já está crescendo. Por sua vez, o Banco da Inglaterra está projetando um aumento em crescimento, ainda parabéns para eles, né? Mas alertou que caos e incerteza por volta de Brexit continua a ofuscar as perspectivas de economia. Pelo menos essa semana não teve grande notícia sobre a Brexit, pois parece que é sempre notícia ruim, né? Manteve as taxas inalteradas em 0,75%, só 3/4% as taxas de juros aí, né? Que tá mancando a economia. Tá andando, mas tá mancando, entendeu? Se o presidente Trump conseguir cortar exportações de petróleo proveniente do Irã para quase nada, o que ele quer, ele está querendo estrangular Irã para finalmente se comportar, entendeu? Mas isso vai ter o efeito indesejável de praticamente eliminar o principal obstáculo que a Rússia enfrenta em seu alvo de dominar a Síria, porque o Irã está tentando também luta contra a Rússia na Síria, né? A Rússia vê a Síria como ponto de partida e passagem para o Oriente Médio, né? Rússia também era imperador, agora está tentando fazer outra vez, está tentando ganhar influência na Oriente Média, mas agora também igualmente, na minha opinião, com Venezuela, né? Seria seu ponto de partida para as Américas. A Cuba não é tão útil à Rússia quanto era antes, e em maior parte os países da América do Sul e a América Central têm largado sua
flertação e casamento abreviado com o comunismo, ainda bem para eles, né? Mas agora a Rússia está tentando dominar outra vez. Fundo Monetário Internacional diz que a Arábia Saudita precisa que preços de petróleo permaneçam por perto de $85 por barril para manter equilibrado seu orçamento nacional em 2019. É guerra, gente. OPEP quer reduzir os preços para estrangular o xisto norte-americano, mas por outro lado, o OPEP depende-se de preços de um certo nível para sobrevivência. Como é que o OPEP vai reduzir os preços? Porque o xisto tem que chegar a um certo nível para realmente tornar viável, né? Mas agora eles dependem de preços altos para a sobrevivência nacional dos seus membros. Então é um ou outro, né? Durante 11 dias, refinarias e empresas petrolíferas da Europa cortaram as compras de petróleo russo por 10%. Por quê? Porque essa é uma grande interrupção no suprimento por Rússia e segundo maior exportador de petróleo do mundo. Cortou por 10%, milhões de barris por dia. A razão é que foi descoberto que um valor de 2,7 bilhões de petróleo bruto está contaminado. Agora, o que vai fazer com isso? Vai jogar na rua? Vai ter que... Eu não sei se eles têm possibilidade de refinar esse petróleo de outra vez. Vai ser bastante caro isso, bastante caro. A situação está mantendo os preços elevados globalmente. As duas potências econômicas asiáticas da China e da Índia, falando mais ainda em petróleo, né? Segundo e terceiro maiores importadores de petróleo do mundo, eles querem fazer um acordo para estabelecer um bloco de compradores. Agora, o que é a OPEP? OPEP é a Organização de Produtores e Exportadores de Petróleo. Agora, China e Índia querem o mesmo tipo de poder para poderem negociar coletivamente desde uma posição de força de compradores, né? Vai ter os produtores e os compradores negociando assim. O preço, por enquanto, o preço, né? O preço que a OPEP determina e manipula a oferta e procura e tudo isso, né? Então, eles manipulam ou procuram manipular o preço. Agora, os jogadores por fora de OPEP, tipo os Estados Unidos, tá botando que a OPEP é irrelevante. Está chegando a esse ponto. O ministro de petróleo do Irã advertiu que a OPEP é em risco de colapso. Por quê? Porque já que algumas nações estão tentando minar os outros membros, que foi uma referência à promessa de Arábia Saudita de preencher a lacuna de fornecimento criado pelas sanções dos Estados Unidos a exportações iranianas. Irã não está exportando esse tanto, né? Irã está de castigo e se sentindo traído por Arábia que está tomando o seu lugar. Isso mesmo antes de os Estados Unidos decidiram restringir ainda mais as sanções de petróleo contra o Irã na semana passada. A moeda iraniana já tinha perdido 2/3 de seu valor em relação ao dólar e o Fundo Monetário Internacional esperava que o PIB iraniano encolhesse 6%. Nos 40 anos da República Islâmica do Irã, que em verdade é menos república democrática, mais ditadura pelos clérigos, né? 2019 já está entre os piores da economia doméstica. Irã, o que tu achou que ia acontecer? Não tá gostando, hein? Então deixa as ameaças, deixa o terrorismo e pronto. Acabou o castigo. Tipo, o resto do mundo não gosta, entendeu? A União Europeia quer dobrar as importações de gás natural liquefeito proveniente dos Estados Unidos até 2023. Faz parte dos seus esforços para aliviar as tensões comerciais transatlânticas, né? Que depois da China vem a vez da Europa. Agora é também reduzir sua dependência do gás russo. Finalmente está vendo a lógica, né? Ser dependente no gás russo, então o russo pode mandar qualquer coisa, pode cortar, fechar a torneira. E não tem como abrir, né? Mas agora está diversificando seu suprimento, é bom. Os preços do petróleo caíram na semana, os Estados Unidos continuam a aumentar a produção, né? Continua, superando as perdas devido às sanções iranianas e também esse caos na Venezuela, né? O petróleo bruto dos Estados Unidos baixou 1,4% para $62 e Brent internacional baixou 1% para $70, quase $71 por barril. Metais preciosos, como falei antes, também abaixaram na força da aumentada do dólar, né? Ouro baixou 0,6%, agora está em 1.279 por onça, e prata baixou 1,3%, agora está em $15, $14,99.
esse centavinho é importante quando tá nesse nível, né? O imperador japonês Akihito também abdicou terça-feira. Também não. Ele abdicou terça-feira em favor de seu filho mais velho, terminando o reinado de 3 décadas durante o qual ele procurou aliviar os sentimentos ruins da Segunda Guerra Mundial e também melhorar a situação dos marginalizados na sociedade. Novo rei da Tailândia foi coroado hoje, depois da morte de seu pai, faz alguns anos, né? O rei anterior era Bhumibol Adulyadej. Caramba, não estou mangando de cultura, mas como se esse nome bastasse, o nome do novo rei é Mahavajiralongkorn Bodindradebayavarankun. É um nome, 16 sílabas, gente. Talvez seja por isso que nem me consideraram para ser rei da Tailândia. Michael Alengor, só 6 sílabas, né? Ontem à noite eu provei pela primeira vez a comida tailandesa. Ótimo, né? É picante, mas gostei demais. Então, parabéns, Tailândia, e rei Maharala, sei lá o que. A China superou as expectativas ao registrar um crescimento de 6,4% em comparação com os Estados Unidos, que subiu 3,2%. É o dobro, né? Mas será que é possível acreditar no governo chinês? Eles jogam essa propaganda por aí. O crescimento econômico da zona do euro acelerou no primeiro trimestre para 0,4%. China 6,4%, Estados Unidos 3,2%, e agora a Europa está dizendo, aceleramos, e agora estamos em 0,4%, coitados, né? Tá mancando, tá andando, mas tá mancando. É o dobro da taxa registrada no quarto trimestre de 2018. Anualizado, o número seria de 1,2%. É evidência que um jogador econômico mundial talvez seja mais resistente do que antes pensávamos, que realmente as notícias eram ruins da Europa, né? Espanha e Itália aceleraram o crescimento, enquanto a França simplesmente manteve. Desemprego na União Europeia caiu para 7,7% em março, que é a menor taxa desde setembro de 2008. Então parece que as coisas estão na subida aí. É época de relatórios trimestrais. As ações do Alphabet, que é parente de Google, caíram 7% na divulgação do seu relatório trimestral, logo depois de alcançar um recorde de alta. Que foi? A receita trimestral subiu 17% ano para ano. As boas notícias são boas notícias, mas faltou 2,7% para alcançar a previsão, então foi visto como uma falha. Subiu, mas baixou as ações, né? Todo mundo viu como falha, né? O lucro operacional da Samsung despencou 600% no primeiro trimestre. A empresa está lidando com o atraso do lançamento do seu novo aparelho dobrável, que está com problemas, parece que as telas estão quebrando, né? E a demanda diminuída por chips de memória. Samsung, as vendas do primeiro trimestre caíram em torno de 14%. Ações de General Electric subiram 8% antes do pregão, depois de relatar um aumento de mais de 300% no lucro trimestral. Incrível isso. Setores de aviação, petróleo e gás, saúde, eles estão muito diversificados, então agora estão experimentando, passando por um aumento dessas coisas. Apple superou as expectativas de receita por 1%, mas ainda era um declínio ano para ano de 5%. As vendas de smartphones para o período caíram 17%. As vendas, esse iPhone já passou sua coisa, né? Vai ter que lançar uma coisa nova. Era disruptor da economia, da tecnologia global, né? Mas agora vai ter que aumentar, vai ter que melhorar essa coisa ainda mais. As vendas na China no primeiro trimestre caíram 30%. É o pior declínio em 2 anos. Não sei porque a minha cara tá ficando muito escura. É muito luz para trás, né? Mas desculpa, gente. As ações subiram perto de 6% no resultado. Então, declínio do Apple e as ações subiram, né? Aumento no Google, só que não foi o tanto que eles esperavam e as ações caíram. É assim o mercado, né? Google precisa ter relatório de aumento. Negócio. Há uma lógica por trás de tudo isso, mas não é imediatamente aparente. Você tem que estudar o mercado e nós podemos ensinar você a fazer isso nesse nosso treinamento de Day Trading Academy. Facebook está tentando se adaptar a uma nova realidade no mundo afora dos Estados Unidos, de expectativas diferentes de privacidade, né? E multas pesadíssimas como consequência de desrespeito a essas respectivas. Também botaram um novo look no site, né?
Você já comprou um carro que tem sérios problemas, mas eles botaram uma pintura nova, né? Parece que é isso que o Facebook está fazendo. Agora, melhor oferta pública inicial até agora do ano, Beyond Meat. Beyond Meat quer dizer, além de carne, eles produzem alternativas à carne para dietas vegetarianas. As novas ações, né, depois da OPI, atingiram 192% de seu preço de OPI. Incrível, né? Parabéns. Mas eu fico com carne verdadeira, tá? eu compro as ações, né, para participar nessa coisa, mas ó, carne verdadeira, isso que eu quero. Bife, churrasco, não largo não. O presidente da China, Xi Jinping, presidiu a assinatura de seu projeto de Belt and Road, né, em Pequim. Valor total de projetos na nova rota de seda é de 3,7 trilhões de dólares em vários países e em vários continentes. Então, China está criando uma base sustentável de um novo império de comércio. Essa cultura pensa em longo prazo, entendeu, gente? Muito interessante tendo em vista o conflito de comércio para com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está mantendo linha dura, por enquanto, com a China em relação a esse comércio e parece que está ganhando a batalha. No curto prazo, entendeu? Mas será que mesmo assim a China vence a guerra, né, por ter se posicionado melhor pensando mais para frente? Só alguns anos vão contar essa história. Nova tecnologia disruptora de voos espaciais do setor privado possui potencial de remodelar a economia global em um nível não visto desde que a internet mudou tudo, né? E setor privado que oferece acesso barato e confiável ao espaço abre caminho para novos negócios imprevistos como hotéis em órbita, mineração de asteroides, sei lá o que. Nem sabemos o que vai ser, né? Por isso que semana passada relatei sobre a possibilidade de participar nesse aumento, nesse crescimento através de um ETF, né, em ações sobre espaço, né, que é UFO, OVNI em inglês. UFO é coisa do a abreviação da bolsa, né? Após mais de uma semana de especulações, a SpaceX confirmou que a sua espaçonave projetada a ser tripulada sofreu incêndio durante um recente teste. Não foi tripulada durante o teste, ninguém foi machucado, não. Mas isso pode atrapalhar, claro que seriamente, os planos da empresa de começar a voar astronautas para a Estação Espacial Internacional esse ano. Eu queria que eles ajeitassem esse problema de incêndio, né? Eu não quero voar nesse avião, não, nesse espaçonave. Eu gostaria muito de ser astronauta, mas nesse espaço, ajeite primeiro o problema. Presidente Trump dos Estados Unidos, líderes do partido de oposição concordaram em gastar 2 trilhões de dólares em estradas, pontes, águas, banda larga e redes elétricas. Concordaram, mas nem sabem de onde vem esse dinheiro, né? Vamos gastar dinheiro que não temos, parabéns! Vixe, como é que nós vamos pagar tudo isso, né? Governos são assim, né? Nome mais infeliz de uma empresa, não fizeram nenhum estudo de mercado, pelo menos no Brasil, né? Mas a Vodafone, sim, é sério, Vodafone admitiu ter encontrado backdoors escondidos há anos com equipamentos fornecidos pela Huawei, né? Que são aberturas para espionagem, né? E agora a Vodafone está dizendo que tá lascado mesmo, né? Que nome mais desgraçado, né? Mas é assim, Huawei, China, eles estão querendo fazer essa espionagem, né? Tá coisado, né? A Tesla anunciou planos para vender painéis solares e equipamentos relacionados. Muito bem, eu gostaria de ter mais 38% abaixo do preço médio nacional. Incrível isso, né? Como que eles conseguem esse preço vantajoso? Será alcançado por padronização de sistemas e exigindo que clientes comprem online. Ele tem a tecnologia de fazer. Tesla também diz que entrou com reguladores para lançar cerca de 2 bilhões de dólares em captação de recursos por meio de emissões de novas ações e tipo OPI, isso não é inicial, né? E Elon Musk, o diretor, está investindo 10 milhões de dólares de seu próprio dinheiro para comprar essas ações. Bom sinal quando o diretor também está investindo seu próprio dinheiro, né? Mas será que é isso que ele quer que a gente vê, né?
O diretor da Tesla, Elon Musk, também disse que o negócio de veículos elétricos e energia solar são apenas um apoio. Parece que o negócio principal deles agora, mas o alvo real é sistemas autônomos em automóveis. Ele está apostando tudo nesta outra tecnologia disruptora e que ele projeta que transformaria a Tesla em valor de 500 bilhões de dólares, desde o valor atual de 42 bilhões, né? Que eu falei de novos imperadores, né? Entrem com essa tecnologia disruptora. A Amazon, por sua vez, também está com planos de conquistar uma nova região, o mercado no Oriente Médio. Novo imperador já fez a compra de uma empresa de comércio eletrônico, Souk.com. Souk é a palavra árabe para feira tradicional, tipo ar livre, né? Que eu falei de novo império. Jeff Bezos é o novo imperador. Ele é o homem mais rico do mundo, claro que ele é, né? Warren Buffett revelou na quinta-feira que Berkshire Hathaway, sua empresa, tem comprado ações da Amazon. Então, o homem que faz poucos anos era o homem mais rico do mundo, agora ele está pegando carona com o atualmente mais rico, né? Warren Buffett tem gerado sua fortuna em grande parte com imóveis, como também fez bilionário presidente Trump. Agora os jogadores principais estão explorando nova terra da internet, como a Espanha e Portugal estava explorando nova terra pelo mundo e agora é internet, né? Presidente iraniano Hassan Rouhani assinou um projeto de lei na terça-feira declarando todas as forças dos Estados Unidos a serem terroristas do Oriente Médio e chamando o governo dos Estados Unidos de patrocinador de terrorismo. É tu que fala. Olha no espelho ali, me relembre daqueles cachorrinhos latindo e sendo ignorados, né? Cachorrinho tentando, pois é, né? O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, disse na terça-feira que iniciou a fase final de seu plano para derrubar o presidente Maduro. Parecia mesmo o conflito estava chegando ao fim, e também até houve um boato que Maduro já estava saindo por avião quando a Rússia ligou dizendo: Maduro, fica aí. Mandou que ele ficasse, né? A Venezuela a Rússia quer que Venezuela seja um protetorado assim deles, eles podem pisar e manter sua posição nas Américas, né? E como isso não bastasse, o vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse na terça-feira que os Estados Unidos, que ele está namorando agora com Putin, né? Namorou com o presidente Trump, agora está namorando com o presidente Putin, né, da Rússia, e ele está dizendo que os Estados Unidos enfrentarão consequências indesejadas caso não apresentem uma nova posição nas negociações de desnuclearização. Então, ajeita o carinho do foguete, ele está dizendo que vocês vão... ele está ameaçando os Estados Unidos. E de madrugada hoje, a Coreia do Norte lançou vários mísseis como teste. Então, não temos chegado a um fim desse negócio de mísseis e mísseis nucleares aqui na Coreia do Norte, sabe? Então, terminando, Avengers, esse movie Avengers Endgame, já assistiu? Foi até um filme um pouco legal, né? Mas tem se tornado 3 horas de duração esse filme. Primeiro filme a arrecadar mais de $1 bilhão nos seus primeiros 5 dias de lançamento. Também montanhistas do exército indiano, uma expedição no Nepal, encontraram misteriosas pegadas na neve que eles acham que pertence a Yeti, que é tipo o chupacabra das neves. Você acredita nisso, né? O Brasil liderou o mundo em desmatamento da floresta tropical em 2018, perdendo 1 milhão de hectares de floresta primária. Incrível, eu que morei muito tempo na floresta amazônica, né? Eu sinto isso, mas também há muita floresta aí. Mas são boas notícias que esse 1 milhão de hectares foi uma redução de 37% em comparação com 2017. Então que continue essa redução. Uma misteriosa baleia beluga foi pega usando um equipamento suspeito, tipo mochila eletrônica, em baleia. Entendeu? Alguns acreditam que é nova espécie de espião para a Rússia. Então, gente, cuidado quando você vai ao mar. Nem toda baleia é tudo inocente assim. Agora é Big Brother Baleia, entendeu? Vai ser nova série na televisão. Boa sorte, cuidado de baleias ali. Até semana que vem.